Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos lá para mais um episódio Papo Ciência. Agora, o tema do Papo Ciência de hoje é sobre a distribuição da carga de treino no Endurance. Então, nós falamos bastante, seja no podcast, seja aqui no canal do YouTube, sobre treinamento de força, condicionamento metabólico, características desses treinamentos. E hoje, como eu já tinha falado anteriormente, cada vez mais os treinadores, os fisiologistas que trabalham diretamente com o CrossFit estão se atentando à qualidade da prescrição do treinamento cardiovascular. Em virtude das características das provas, uma tendência aí de puxar mais ali para o lado do High Rocks, pelo menos é o meu ponto de vista, onde os atletas precisam ter um volume maior de treinamento dedicado aí ao treinamento de endurance e a qualidade do treino também. Então, para quem viveu o CrossFit aí nos últimos 12 anos, pode perceber que antigamente o pessoal não treinava o endurance. Quando treinavam, geralmente o treino era prescrito, faça 5 km de corrida, faça 10 km de remo, onde não existia uma prescrição de intensidade. Então, a ideia aqui, através desse artigo, é trazer a característica dos atletas da modalidade de remo em relação ao volume de treino que eles dedicam para alta ou baixa intensidade. Então, esse aqui foi um artigo publicado numa excelente revista internacional, International Journal of Sports Physiology and Performance, uma revista muito conceituada. Então, o pesquisador que tem artigo publicado nela, com certeza ele fica extremamente contente, porque é difícil e é bem conceituada essa revista. E esses autores são autores bem conhecidos em relação ao treinamento intervalado, em relação ao treinamento de endurance. Então, o título do artigo é Distribuição da intensidade do treino sobre um ciclo de 4 anos em campeões olímpicos do remo. Diferentes rotas levam ao Rio de Janeiro. Então, o objetivo do estudo foi mostrar que será que existiam, né, será que existia diferença na performance quando comparado às diferentes distribuição da carga de treinamento entre esses dois atletas. Lembrando que é um estudo de caso de dois remadores que remavam junto no mesmo barco. Bom, alguns pontos precisam ser esclarecidos para quem não conhece, para quem geralmente é do treinamento de força e tem certa dificuldade no entendimento da pressão do treinamento aeróbico. Bom, quando hoje um ciclista, um remador, um corredor, ele vai treinar, é de suma importância que ele receba esse treinamento com intensidade alvo. Então, se o treinador quer que o treino seja em baixa intensidade, intensidade moderada ou intensidade elevada, ele precisa descrever esse percentual de carga para cada uma dessas zonas. E existem diferentes maneiras desse treinador, de um fisiologista, determinar essas zonas de treino. Pode ser através do limiar de lactato, pode ser através do percentual da frequência cardíaca máxima, pode ser através do percentual do VO2 máximo, pode ser através da percepção subjetiva de esforço. Então, todos esses métodos são métodos válidos para a prescrição do treinamento cardiovascular e das zonas de treinamento, Z1, Z2 e Z3. Obviamente que existem métodos que são melhores do que outros. Então, o limiar de lactato, hoje talvez seja aí a maior referência em relação à determinação dessas zonas. Mas o que é importante que vocês saibam é que o treinamento Z1 geralmente é um treino de baixa intensidade, onde a predominância do sistema energético é o do sistema energético oxidativo. A Z2 é a zona onde já existe uma transição do aumento do lactato, mas esse lactato ele ainda consegue ser removido. Então, o lactato, apesar de estar aumentado comparado com a Z1, esse lactato que está sendo produzido, ele ainda consegue ser removido. Diferentemente da Z3, onde a produção do lactato ela excede a capacidade de remoção.
ou seja, você não tem uma estabilidade ali dentro da sua Z3. Os atletas, quando eles entram na Z3, geralmente a duração da tarefa ela é bem reduzida quando comparado à Z2 e à Z1. Então, na Z1, nós temos o metabolismo oxidativo como predominante. Na Z2, nós temos uma zona mista, né, entre o metabolismo oxidativo e o metabolismo glicolítico. Já na Z3 começa a ter um predomínio, uma maior contribuição do sistema glicolítico. Então, quando nós pensamos na prescrição do treinamento, é de suma importância que os atletas saibam as suas zonas de treino para que, né, o treinador consiga entender o que pode estar acontecendo, seja um princípio de overreach não funcional, um overtraining, ou seja, pela falta de resposta em relação aos ganhos com o treinamento. Então, se o atleta não está conseguindo evoluir, ele precisa entender o que está acontecendo com o treinamento do atleta, qual o volume que ele gasta em cada uma dessas zonas. E aqui embaixo nós temos uma ilustração, né, da duração que essa tarefa ela pode ser executada em cada uma dessas zonas. Então, aqui na zona 1 é uma zona oxidativa, ou seja, nós temos uma grande duração dentro dessa zona. Essa zona 2, que é uma zona mista, uma zona para quem é do ciclismo, geralmente entende ciclismo, o endurance no geral do FTP, né, que é o Functional Threshold Power, que é geralmente ali no L2. E o último, que é a zona 3, nós temos aí uma menor duração em virtude do que eu já falei, onde não existe a estabilidade, o lactato que está sendo produzido não consegue ser removido, existe uma grande produção de íons de hidrogênio e uma fadiga precoce ela irá acontecer quando comparado a essas outras duas zonas. Aqui são alguns exemplos da distribuição da carga de treinamento durante uma semana de treinamento de endurance. Então, como podemos observar, né, aqui em verde seria Z1, o vermelho Z3 e o amarelo Z2. Então, a grande discussão que até hoje existe dentro do esporte de endurance é quanto que o atleta ele deve fazer de Z1, Z2 ou Z3, se existe uma melhor distribuição para cada uma dessas intensidades. Então, lembrando que isso aqui é só um exemplo, isso aqui pode variar bastante de acordo com a periodização, de acordo com cada uma das modalidades. Mas o que nós sabemos é que dentro do CrossFit, por exemplo, no remo, os atletas eles não costumam remar todos os dias, porque não existe só o remo. O atleta ele precisa nadar, ele precisa correr, ele precisa pedalar. Então, consequentemente, ele não consegue remar todos os dias. Então, aí já é um primeiro ponto de discussão, né, que nós ainda não sabemos o quanto que um atleta de CrossFit deve remar em relação ao volume semanal, 20 quilômetros, 30 quilômetros, para que ele consiga desenvolver ou ter uma capacidade de endurance que seja competitiva a nível internacional dentro da modalidade do CrossFit. Aqui embaixo, baseado na frequência cardíaca, nós conseguiríamos, então, estabelecer o tempo que cada um desses atletas gastam em cada uma dessas zonas. Então, aqui 82% na zona 1, 11% na zona 2, 7% na zona 3. E aqui seria o volume total em relação às horas que cada um gastam, que cada um desses atletas gastam dentro dessas zonas. 7 horas e 45 minutos na zona 1, 60 minutos na zona 2 e 3 minutos na zona 3. Isso, né, os dois aqui com base nesse gráfico, tá? Lembrando que isso aqui não é do artigo que eu apresento para vocês, é só uma ilustração. E aí, dentro dessas discussões em relação à distribuição da intensidade do treinamento dentro do endurance, existem várias formas de um treinador periodizar essa distribuição da intensidade do treinamento, seja através de um modelo conhecido como modelo polarizado. Então, o que seria o polarizado? Os atletas eles gastariam bastante tempo na Z1, um tempo reduzido na Z2 e um pouco maior de tempo na Z3, mas sempre o maior volume aqui na Z1.
Um outro modelo conhecido como modelo piramidal, onde existe um maior volume de treino na Z1, depois na Z2 e, por fim, na Z3. E um outro modelo, existem inúmeros modelos de distribuição de intensidade do treino, que seria uma maior proporção, muito parecido com o piramidal, mas existe uma carga de treino muito maior aqui na Z1, quando comparado à Z2 e à Z3, mas a Z2 ainda sendo maior do que a Z3, da mesma forma que aqui do que no modelo piramidal. Já no modelo polarizado, o Z3 é maior do que o Z2, o Z1 é maior do que o Z2 e o Z1 é maior do que o Z3. Mas existe o modelo piramidal invertido, mas não é muito comum. Então, estou trazendo os modelos mais discutidos dentro da literatura. E o que os pesquisadores fizeram durante esses 4 anos de acompanhamento com esses atletas que foram campeões olímpicos? Então, eles fizeram, no começo lá do estudo, eles fizeram um teste incremental no remo, para determinar as zonas, né, a Z1, a Z2 e a Z3. Com base nesse teste incremental, através da coleta de lactato, eles conseguiram, então, determinar aí essas zonas de treino. E aí, dentro dessa coleta, desse teste incremental, eles também analisaram a frequência cardíaca. Então, através da análise da frequência cardíaca, em cada uma dessas zonas, os atletas eles logavam lá no Training Peaks e eles conseguiam quantificar qual era o percentual da sessão de treinamento que ia para Z1, Z2, Z3, qual o percentual da semana, do mês, do ano, por fim de toda a periodização aí desses atletas dentro desse ciclo. Então, aqui uma característica desses atletas, né, em cada um desses anos, total de horas semanais de treino, começando com 13 horas e finalizando com 15 em 2016. Esse aqui é o atleta A, o atleta B, ele tinha um volume menor, mas o interessante é um baixo volume semanal de treino. Os atletas, eles não ficavam muito tempo na modalidade do remo, então eles ficavam, né, dividindo entre o remo na água, o remo indoor, que é o concept, e outras atividades. Então, 30% do volume de treino deles também era pedalando. Outros, né, poderia ser treinamento de força aqui. Então, isso mostra que uma característica aí dos remadores, campeões olímpicos, é que eles têm essa divisão entre o percentual do treino na água, o percentual de treino de remo indoor, percentual de treino que não é, exclusivo do remo, né, em outras modalidades, demonstrando que a parte não específica conta muito no volume de treino deles. E aqui é o gráfico que mostra a distribuição aí desses atletas. Então, aqui é o atleta A e o atleta B. Então, isso aqui mostra o quê? Que a característica desse atleta A, levando em consideração todos os anos, é de ele ter um volume muito grande, 80% aí, aproximadamente, na zona 1, 17% na zona 2 e uma pequena parte na zona 3. Então, isso mostra que esses atletas, esse atleta em específico, o atleta A, ele tem um baixíssimo volume caracterizado para a zona 3. Já o atleta 2 é um atleta que ele teve um volume maior na zona 2 quando comparado ao atleta 1. Mas mesmo assim, ele ainda tinha uma menor proporção, uma baixa proporção de treino característico da zona 3. Então, enquanto o atleta 1 teve um volume de 80% na zona 1, um volume baixo para a zona 2 e muito baixo para a zona 3, o atleta 2, o atleta B, ele teve um volume mediano ali na zona 2, quando comparado ao atleta A. Então, ele já trabalhava mais a zona 2. Mas acho que o ponto de discussão principal aqui, pessoal, é para que nós, da modalidade do CrossFit, possamos entender
que esses atletas que são campeões olímpicos do remo têm uma bagagem absurda, um VO2 absurdo, que com certeza é muito maior do que o da nossa modalidade, que é o CrossFit. Eles possuem essa característica de treino, maior volume em baixa intensidade e baixíssimo volume em alta intensidade. Então, façam essa reflexão, 1% do seu volume de treino semanal na Z3, né? Será que você está cumprindo isso? Ou será que você está querendo treinar em alta intensidade? Além de fazer isso no Metcon, você ainda está querendo colocar isso dentro do condicionamento cardiovascular. Então, às vezes, é por isso que você pode ter uma certa dificuldade em evoluir, em virtude do seu estado constante de fadiga, que é induzido pela alta intensidade do Metcon e é induzido também por esse treino de endurance realizado na Z3. Então, a conclusão do estudo é justamente mostrar que esses atletas ou campeões olímpicos com uma bagagem absurda têm um predomínio muito maior de treino na Z1 do que quando comparado às outras duas zonas, Z2 e Z3. Agora, se você não sabe, né, qual é a sua Z1, Z2, a sua Z3, qual é o seu limiar anaeróbio, fica difícil de você conseguir ter uma prescrição assertiva. Então, por isso que é importante que vocês saibam delimitar aí as suas zonas de treinamento, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!